queridas irmãs, queridos irmãos, daqui da Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes e irmãos de toda parte que também, nesse instante, participam conosco como telespectadores, como espectadores, como ouvintes. Nós sempre recordamos que a nossa instituição, nas noites de segunda e de quinta-feira, tem no Evangelho segundo o Espiritismo o roteiro que baliza os nossos encontros, que nos ajuda no entendimento das temáticas importantes para o nosso desenvolvimento. E por isso, também é o Evangelho a fonte daquilo que nos abastece, nos alimenta. Muitos podem pensar, mas eu já conheço, já escutei, em toda parte que eu vou alguém fala do Evangelho. Mas nós não estamos falando desse Evangelho, que é a repetição daquilo que Jesus falou, só que de uma maneira muito mais truncada ou difícil. Estamos falando do Evangelho à luz da doutrina espírita, cujo conhecimento fornece à pessoa o mapa, a chave, o entendimento daquilo que, infelizmente, outros caminhos religiosos ou sabem e não divulgam, porque têm receio de perder os seus fiéis, ou sequer imaginam, sequer são capazes de entender, por lhes faltar base de entendimento das leis do universo. A doutrina espírita, diferentemente destas outras formas de entendimento, sem desrespeitá-las, sem considerá-las pior, sem dizer que elas não prestam, ao contrário, ela possui esses recursos para explicar, para tornar claras, para fazer entendíveis passagens do Evangelho que muitas pessoas até hoje ficam com aquela interrogação na cabeça, sem terem por onde sair ou como entender. Daí então, ser este Evangelho a que nos referimos, uma boa notícia, que vai abrir nosso espírito no entendimento de coisas que acontecem conosco todos os dias, de sofrimentos que temos que enfrentar, que temos que viver, que temos que superar, com recursos agora entendidos à disposição de cada filho. E é por isso que, falando sobre o capítulo 24, nós temos ensinamentos preciosos a respeito da nossa pessoal e direta responsabilidade na iluminação do mundo, não como criaturas assim especiais, não como seres predestinados, não como fanáticos messiânicos, cuja finalidade é vir salvar os outros, não. Mas iluminar é dar à outra parte, através da sua palavra, através do seu exemplo, através de um conselho, através até mesmo do silêncio, condições para que esta outra parte descubra como sair daquele estágio de dificuldades em que se encontra. Iluminar significa dar entendimento, do mesmo modo que um professor que ajuda o desenvolvimento da criança, ao revelar quais são as regras da gramática, as regras da escrita, da ortografia, está iluminando aquele ser que não possui esse entendimento, fazendo com que ele descubra esta sequência, estas combinações múltiplas, sílabas, letras, encontros de letrinhas para formar palavras. Tudo isto é um processo de iluminar o outro. Do mesmo modo que uma pessoa que chega na sua casa
para trabalhar um dia na limpeza doméstica. Se for uma pessoa diligente, uma pessoa competente, uma pessoa dedicada, ao fim de um dia, terá deixado lá onde você mora a luz própria dela, refletida nas coisas, na limpeza, no perfume dos desinfetantes, na organização dos pertences da família, para que aquele grupo familiar possa penetrar num ambiente higienizado. Luz que uma simples faxineira oferece no seu esforço, no seu suor, na sua entrega. Iluminar é mostrar com o seu empenho como se podem fazer coisas diferentes, coisas melhores, ou como as pessoas que não sabem poderão fazê-lo, aprendendo. Isso é muito simples. Não é mais a ação de um ser especial que foi enviado ao mundo para que, graças à sua presença, todos os outros se salvem. Não. Portanto, cada um de vocês que está aqui e cada um de vocês que está aí, que está assistindo, aonde estiver, é esta fonte que pode produzir ensinamentos, exemplos, bons exemplos, que fecundem outras criaturas. E ao falarmos do capítulo 24, cujo título é "Não se deve colocar a candeia sob o alqueire", traduzindo de uma forma mais clara, ninguém acende uma vela para colocá-la debaixo da cama, mas se coloca a vela no candelabro, sobre os objetos, a fim de que a sua luz possa recair sobre todos os que se encontram na casa. Nós não estamos falando que se trate aqui, como lembramos na semana passada, de uma lâmpada de 500 watts, de um farol desses que no oceano ilumina caminhos. Não estamos dizendo que se trata de alguma coisa extremamente poderosa, extremamente potente. Semana passada nos lembramos de que na escuridão total, um palito de fósforo é capaz de mostrar o rumo. É muito melhor do que não ter nada. É muito melhor do que uma lanterna que você tem à sua mão e não consiga acendê-la porque as pilhas acabaram. Lanterna de último tipo, movida a bateria, mas que ninguém se lembrou de colocar energia na bateria. É muito mais eficaz na luz que produza a pequenina vela que esteja acesa do que as grandes construções da iluminação de ambientes que não sirvam para vibrar na condição de acenderem e iluminarem. Por isso, esta é uma tarefa que não está vinculada a uma instituição espírita, não está vinculada a uma televisão, mesmo da internet, não está vinculada por obrigação apenas a uma instituição de rádio que difunde por toda parte uma notícia ou ensinamentos. Não. Cada pessoa na Terra é esta luz potencialmente eficaz, colocando-se da maneira como Jesus ensina, vibrando nos ideais do bem. Cada um de vocês representa esta chance que Deus concede à humanidade inteira, para que de um único esforço muitas pessoas se sintam aquinhoadas. Vamos pensar, não sabemos quantos cientistas neste momento, no mundo todo, estão debruçados sobre a bancada do laboratório, atrás de microscópios, atrás de câmaras, dentro de ambientes totalmente isolados e estéreis para pesquisar princípios medicamentosos, princípios ativos que ajudem na transformação de pessoas doentes em pessoas sadias. Nós não sabemos como se chamam, não sabemos onde vivem, não sabemos que lutas possuem, mas estão lá. Daqui a algum tempo você vai à farmácia, o médico te deu um papelzinho escrito um nome que nem você, quase o farmacêutico também não entende, porque letra de médico tem esse detalhe, para o médico ser bom, a letra dele tem que ser horrorosa.
Você vai na farmácia e diz: eu quero esse mina aqui. Aí o farmacêutico pega o papel: esse remédio é novo, esse remédio, poxa, tá muito bom, esse remédio é muito poderoso, muito potente. E você toma um remédio e de verdade ele faz efeito e você sara. Sarou? O que a gente faz? Graças a Deus, não preciso mais tomar o remédio. Eu não conheço nenhuma pessoa, nenhuma até hoje na vida, que depois de ter tomado o remédio e ter sarado, tenha orado a Deus agradecendo por um homem ou por um grupo de pessoas que estudou aquilo, que o ajudou a melhorar. Nós temos inúmeros exemplos. Estamos de pé, estamos vivendo com saúde, graças a poucos que se iluminaram para que a gente pudesse estar aqui. Nós conhecemos no Brasil a campanha da gotinha, não é? Lembramos sempre deste homem. Conhecemos no Brasil aquela campanha que diz: a gotinha que salva. Aquela vacina contra a poliomielite, cujos efeitos danosos produzem tanto sofrimento na vida de pessoas que não tiveram o privilégio ou a felicidade de terem tido 2 gotinhas na língua, ou 3, ou a sequência adequada nas campanhas de vacinação. Mas todos nós que pudemos ter tido acesso a isso, caminhamos sem os problemas da paralisia, mas nunca fizemos uma prece por esse homem e por vários outros que também desenvolveram nas suas pesquisas essa luz que chega à humanidade toda. Nós nos lembrando dos irmãos que lá na Inglaterra estão agora passando um frio danado, e temos 2 irmãos ou irmãs que estão na internet assistindo a nossa palestra. Nós nos lembramos de Winston Churchill, que lutou juntamente com os ingleses heróicos na Segunda Guerra Mundial, sozinho estavam os ingleses, dependendo apenas da sua força aérea, tão pequena para os padrões da época, sendo atacados pela maior potência militar que existia. E de tal modo eles se organizaram, com tal competência, obviamente numa tragédia infeliz, que é uma guerra de proporções mundiais, ou de proporções caseiras, não interessa, a guerra é sempre a guerra. Mas graças a um punhado de pilotos da Real Força Aérea Inglesa, eles conseguiram resistir, conseguiram impedir um ataque ainda mais destrutivo e tiveram fôlego para segurarem esta liderança num continente em conflito, que permitiu depois o apoio das nações aliadas e a retomada da liberdade que havia sido ultrajada pela invasão alemã. E ele então cunha esta frase: nunca tantos deveram tanto a tão poucos, que é como ele resume a campanha que naquele período de 1941, 42 e até quase 1943, eles tiveram que enfrentar de todas as partes, dos campos agrestes, dos grandes aeródromos, para que os aviões que iam defender o território da Inglaterra conseguissem abater ou afugentar os aviões que vinham invadir repletos de bombas. Nunca tantos, toda a nação inglesa deveram tanto, porque deveram a vida, deveram a liberdade, deveram tudo a tão poucos, que eram os pilotos, muitos dos quais morreram em combate. Assim, a iluminação é um processo que produz benefícios e frutos a um contingente imenso de pessoas que a gente não imagina. Você vai a um almoço
tem uma mesa de frios, livre para você escolher. E lá, entre as coisas que você pode escolher, você vê laranjas cortadinhas. Ah, vou pegar uma laranja. Você põe no prato, coloca a laranja no seu almoço, no seu jantar, e ela te causa um prazer, você desfruta. Porque é doce, é gostosa. Mas devoramos as coisas sem nos lembrarmos de que houve uma laranjeira que, iluminando-se, produziu frutos que foram arrancados do seu pé sem anestesia, que foram como crianças retirados do seio da mãe, levados a um lugar distante, que foram vendidos como escravos, que depois foram levados a algum restaurante que os comprou, que as picou e que colocou no prato, e alguém foi lá e devorou a laranja e nem disse obrigado. Mas aquela mesma laranja, aquele mesmo pé de laranja, enquanto nós estamos devorando o seu filho que chegou no nosso prato, em algum lugar onde ela está plantada, está produzindo mais laranja. Ninguém lhe foi dizer: ah, dona laranjeira, muito obrigado. Ai, como é doce o fruto que a senhora produz. Não. Mas isso não impede que ela produza. E o fato de ter sido despida de todos os seus filhos não a torna uma mãe frustrada, revoltada contra o agressor que a foi arrancar aquilo que ela tinha de melhor. E então não produzo mais. Se o negócio é assim, eu faço e vocês vêm e não respeitam os meus filhinhos, eu não vou mais produzir. Não. E ela produz, e ela produz, e ela produz, e produz mais. E quando então nós pegamos um caroço dessa laranja gostosa e falamos: ai, essa laranja é tão boa que ela não pode ficar perdida. Eu vou levar para casa e vou plantar lá no meu jardim ou num vasinho, porque eu quero ter essa laranja tão docinha desse jeito. Quando foi? A laranja continua fazendo o papel dela. Nós continuamos enchendo a nossa barriga. E quando foi que plantamos aquela semente daquele fruto doce, que nos iluminou com a sua morte, que nos ajudou a ver o mundo melhor, ver que existem frutos adequados ao nosso paladar, porque quando você pega uma laranja azeda, a gente fala: pô, mas que laranja ruim, deixa isso pra lá. Olha, fui no restaurante, chupei uma laranja tão azeda, não pego mais laranja. Porque o negócio é azedo, a gente se incomoda e aí a gente lembra. A iluminação é um fator que está ligado à produção que cada um pode gerar aonde estiver. Seja de compreensão, seja de convivência, seja de auxílio direto, seja de caridade, seja de estender a mão, seja de cuidar de outras pessoas. Iluminar quer dizer exatamente isto. Não é salvar a humanidade, porque aqueles que salvam a humanidade começaram iluminando aqueles com quem viviam. Não é possível conceber Gandhi como o homem líder de uma nação, sendo como foi, vivendo como viveu, mas na sua intimidade um homem despótico, um homem agressivo. Já imaginou Gandhi arrancando a orelha do seu filho porque fez uma traquinagem? Ele que era contra a violência e aceitava apanhar em público, mas batendo dos seus, porque não o obedeceram. Não é possível imaginarmos que estas almas generosas, que iluminam muitos, não tenham começado a partir do palito de fósforo. E quando Deus observa que estas pessoas são fiéis no palito de fósforo, arrumam uma vela, e que elas continuam fiéis, aceitando queimarem-se como velas, arruma uma lanterna. Deus encaminha a pessoa para os caminhos que a transformarão em mais luz. E se essa lanterna funciona e ela aguenta a bateria ao máximo que dá,
O Senhor vê que aquele ser que não renunciou aos esforços que se exigem de uma lanterna já está pronto para ser um farol que fica sozinho no meio do oceano, numa escarpa esquecida, fustigado pela ventania e pelas ondas. Ali está, corajoso. Se ele chegou ao ponto de ser testemunho, na esperança que dá, como luz que oferece aos que estão perdidos para que se encontrem, que não reclama da chuva inclemente, do frio cortante, dos vagalhões que lambem a sua base para derrubá-lo, e ele aguenta. Deus pode, quem sabe, ver nele aquele que já está em condições, pelos desafios e pela renúncia, de transformar-se num sol que está no frio, que está distante, mas que irradia tanto, que ilumina muitas e muitas moradas. Queridas irmãs, queridos irmãos, este capítulo 24 não é um capítulo que fala somente das coisas importantes, como muita gente imagina que seja importante ter uma câmera que transmita, ter a internet que faça chegar a notícia, ter um microfone de rádio que multiplique. Não é só isso. O que você está fazendo é importante na sua casa. E há espíritos amigos que estão usando você aonde você se encontra, para que outros que ainda não sabem que tem luz própria possam entender isto e possam começar isto. E é nesse sentido que eu gostaria que vocês interpretassem a história que nós vamos ler aqui. História esta que está transcrita na obra Cartas e Crônicas, livro de Francisco Cândido Xavier, escrito pelo Espírito Irmão X, que nós conhecemos e sabemos ser o espírito do jornalista e escritor Humberto de Campos. Esta obra, Cartas e Crônicas, é um conjunto de cartas e histórias que Humberto contou através de Francisco Cândido Xavier. Uma das quais tem uma ligação muito direta com o capítulo que estamos falando e com as possibilidades que temos tido, sem termos ido buscar, sem termos ido escavar, mas que Deus tem permitido que no nosso caso cheguem a nós de maneira natural acerca desta iluminação. Mas eu quero relembrar que o que nós vamos ler não está vinculado à nossa transmissão necessariamente apenas, está mostrando como cada pessoa tem uma tarefa a ser feita e que espíritos amigos podem usar qualquer um de vocês para chegar aonde é necessário. E a mesma coisa quando nós nos recusamos a fazer aquilo que o mundo espiritual está buscando concretizar. Por isso, vamos ler o capítulo 9 do livro Cartas e Crônicas de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X. João Macena, esse é o nome do rapaz, era um espírito extremamente dedicado aos enfermos. Já estava no mundo espiritual. Era uma entidade que trabalhava devotando-se aos sofredores, já desde alguns anos após a sua desencarnação. E o João Macena era responsável por dirigir um grupo de companheiros em uma grande cidade brasileira. As cidades têm casas espíritas que se unem, escolhem um patrono ou sabem que tem aquele espírito apadrinhando o esforço coletivo e adotam o seu nome. E havia um grupo assim. Ele então estava na direção deste grupo de encarnados que em uma grande cidade brasileira esmerava-se na plantação de ideias libertadoras do espiritismo. Grupo espírita, portanto. João Macena, respeitado e querido entre aqueles que lhe recebiam a generosidade,
ampliava constantemente a própria área de ação. Não ficava acomodado. Eu já sou espírito, já tenho aqui os 10 trabalhadores, e a gente já está atendendo quantas pessoas, e eu já estou inspirando a que façam isso, façam aquilo. João Macena não. Como aliás os espíritos, trabalhadores do bem, nunca se acomodam. Invocado carinhosamente, aqui e ali, prestava serviços preciosos, angariando tesouros de cooperação e de simpatia. João Macena, por favor, seu João, quando estou numa aflição, chama o seu João. E lá vai o espírito do João, neste caso específico, cuidar daqueles aflitos que o estavam invocando. Então, aplicava o Evangelho com raro senso de oportunidade, sustentava os infelizes, protegia desesperados e sabia orientar a ajuda de vários médicos desencarnados em favor dos doentes, especializando-se sobretudo no socorro aos processos obsessivos. João Macena, como espírito, coordenava todo este grupo, incluindo médicos desencarnados, que sob a sua orientação e seguindo as suas solicitações, atendiam entidades do mundo invisível e encarnados em processos obsessivos, de desajustes, de desequilíbrios. Macena apoiava o grupo dos amigos encarnados e o grupo apoiava Macena com tal segurança de entendimento e de trabalho que prodígios se realizavam constantemente. As tarefas continuavam sempre animadoras, quando surgiu para João Macena um certo caso muito aflitivo. Uma jovem destinada a importantes edificações, a importantes trabalhos mediúnicos, estava em casa, trancada entre 4 paredes e vigiada por espíritos impassíveis, interessados em cobrar dela pesadas dívidas do passado culposo. Isso não é muito difícil de se encontrar. Pessoas que se deixam arrastar por processos de perseguição espiritual, que entram em conflitos emocionais, que se prendem em ambientes e deles não querem sair, com medo, com ódio, com dificuldade de se relacionar socialmente, fruto da ação solerte e insidiosa de entidades que a perseguem, fazendo com que ela receie tudo, que ela tenha pavor de quaisquer colocações em contato com pessoas diferentes daquelas que ela está acostumada e que às vezes moram na mesma casa. Alterações de comportamento bruscas ou lentas, mas que redundam num isolamento, numa alteração da natural maneira de ser de uma pessoa. Assim estava essa moça, geralmente com mediunidade, mais sensível do que a maioria das pessoas que não tem a mediunidade ostensiva. O médium é muito vulnerável a esse tipo de influenciação subrepetícia, de uma influenciação assim sutil, que vai ganhando espaço, vai ganhando profundidade, e quando ele vai se dar conta, já está envolvido em manias, em condutas esdrúxulas, em formas de sofrer ou de pensar certas circunstâncias que não tem nenhum problema, mas que ela superestima o perigo. Ou seja, havia essa moça, que João Macena ficou sabendo, cujas preces dos entes queridos invocaram a sua ajuda, a proteção daquele grupo de trabalhos, porque os espíritos que a vigiavam a mantinham ali encarcerada num quarto. Benfeitores da vida maior amparavam a moça. Entretanto, essa moça, ela mesma, se mostrava atraída para os espíritos obsessores. Ela não tinha vontade assim de sair da circunstância. Ela tinha uma afinidade com o padrão vibratório dessas entidades. Por esse motivo é que elas mantinham este contato e este domínio sobre a moça, porque a moça também permitia. Apesar dos benfeitores espirituais estarem tentando ajudá-la, no fundo, eles não tinham muito espaço, porque ela não concedia isto para eles. E os perseguidores pretendiam o que da moça?
O quê? Que ela fosse feliz? Que ela, quem sabe daqui a 6 anos, na câmera escura, a gente consiga tirar uma grande borboleta maravilhosa, colorida? Não. Queriam transformar a moça em um trapo de gente e, se possível, levá-la com eles para o outro lado da vida. Prestigiado, então, pelos poderes superiores, Macena, o espírito, estudou a melhor maneira de acordar a moça para as responsabilidades de que se achava investida. E percebeu, ao estudar o caso dessa jovem, que para fazer isto, bastaria que aparecesse alguém capaz de excitar a sua memória, ajudando-a a recuperar o equilíbrio. Equilíbrio esse que voltaria se alguém falasse a ela com respeito à fé raciocinada, explicasse a crença lógica da superioridade de espíritos amigos que amparam a todos, da multiplicidade da vida, da imortalidade da alma, da existência do mundo espiritual. Bastaria que alguém a ajudasse no entendimento destas leis, que isto beneficiaria o raciocínio lógico e ela conseguiria. Então é assim que funciona? E agora eu estou entendendo por que acontece isso comigo. Porque de repente eu estou de um jeito e logo a seguir estou de outro sem entender por quê. Eu não tinha entendimento a respeito disto. Eu pensava que era eu mesma. João Macena sabia que se alguém conseguisse tocar a moça com estes ensinamentos simples, mas muito claros, eles conseguiriam ajudá-la. Mas a jovem, sob a provocação da riqueza, porque era uma jovem que tinha dinheiro, que tinha posses, sofria a desvantagem de não precisar sair do estreito recinto doméstico, porque encontrava ali em casa tudo o que precisava, e em sua casa podia se largar a ela mesma. Não preciso ir na rua, eu tenho tudo aqui, se eu precisar de alguma coisa alguém traz para mim. Coisa que as entidades diziam intuitivamente. Por que você vai sair? Lá fora é perigoso, tem muita gente que rouba, as pessoas são más, fique aqui, manda buscar, você tem dinheiro. Então, como uma moça não saía de casa, como fazer para que esses princípios simples pudessem ajudá-la? A pouco e pouco, dominada por entidades vampirizadoras, não é o Bento Carneiro vampiro brasileiro que tem gentinha aqui que vai chupar o sangue da coitada, não. Entidades vampirizadoras são assim chamadas porque elas retiram energias, sugam a força vital e vão deixando a pessoa abatida, combalida, cansada, extenuada. Eu tenho que ficar deitada, parece que eu carreguei um caminhão e não fez nada o dia todo. Está ali, prostrada. André Luiz conta um caso muito claro e muito interessante a respeito desse processo de vampirização no livro Libertação, escrito através do médium Francisco Cândido Xavier, quando o esforço de mentores amigos está direcionado para libertar uma jovem encarnada do assédio de entidades igualmente perniciosas, como estas que Humberto de Campos está contando. Mas esse é um outro assunto, fica aqui a notícia do livro Libertação, de André Luiz e Francisco Cândido Xavier, para quem quiser se aprofundar nesse tema. Então, dominada por entidades vampirizadoras, entregou-se ao vício do álcool. Vício do carro-álcool? Agora eu só ando de carro-álcool. Eu saio daqui se não tiver um carro-álcool. É esse o vício? Não. Por que elas eram vampirizadoras? Porque todo o álcool que a moça ingerisse serviria para estimular o vício das entidades que sugariam a parte astral que toda substância da Terra possui. Alimentos, tóxicos, remédios, tudo que existe na Terra tem a sua contraparte vibratória. Então essas entidades, elas estão procurando sempre alguém que goste das mesmas coisas que ela gostava ou que elas gostavam, para que através da sociedade
entre desencarnados e encarnados, os de lá possam ir sugando os seus drinks daqueles que estão aqui enchendo a cara. E é por isso que eles também são estimulados a beberem sempre mais. Beberem sempre mais. Beberem sempre mais. Essas entidades são chamadas vampirizadoras porque, nesse caso específico, elas estão também empurrando o frágil encarnado na direção daquilo que ele gosta, para tirarem aquilo que eles apreciam. Então essas entidades, vendo o estado da moça e para fazer com que ela acabasse mais depressa, empurraram-na para o vício do álcool. E quase anulada que foi a sua resistência, ela permitiu que essas mesmas criaturas perturbadas assoprassem na sua intuição a ideia de um crime que seria perpetrado na pessoa de um parente próximo. Um crime. Algum parente vai sofrer um crime. Apesar de reagir, a pobrezinha estava quase cedendo à loucura, quase cedendo à delinquência. Então, o espírito de João, aflito, reconheceu o estado de alarme iminente, de dor cruel que poderia a qualquer instante desatar em um acidente grave, em uma morte, alguma coisa assim. A moça, no entanto, não saía de casa, não recebia visita, não recorria a leitura nenhuma e ignorava o poder da prece. Uma moça, portanto, muito bem aparelhada para ir para o cemitério, não é? Muito bem ajeitada para acabar entrando no abismo. Ela não tinha amigos, não recebia visitas, não lia nada e não rezava. Mentalmente intoxicada, tomava um rumo sinistro quando João Macena, espírito, descobriu uma coisa. A infortunada menina gostava de televisão. Ficava o dia inteiro assistindo televisão. Que se fizera a televisão o seu único meio de contato com o mundo exterior. Era através daquilo que ela via, a única forma com que ela se mantinha se relacionando com a vida. Por que não ajudá-la? Através desse recurso, pensou João. O abnegado amigo espiritual pôs-se em campo e, repartindo apelos mentais em diversos setores, conseguiu articular providências até que um amigo encarnado lhe aceitou a inspiração e veio ao grupo mediúnico que o João organizara na Terra, com um projeto entusiástico. O cara chegou: vocês são espíritos, olha, eu tenho uma ideia sensacional, vim aqui falar com vocês. Esse projeto entusiástico não era outra coisa senão aquele interesse do João Macena para salvar aquela moça. E o que era? O visitante, então, sobre o influxo de João Macena, que em espírito o envolvia com aquela verve, aquela coisa eletricidade, não é? Aquela coisa boa, vibrante. Fez, então, naquele ambiente onde todos estavam reunidos, a sua exposição veemente, entusiasmada, convidando o conjunto das pessoas, aquele grupo, a aproveitar uma oportunidade que ele obtivera em um determinado canal de televisão. Conseguira 20 minutos para um assunto espírita, numa televisora respeitável. O grupo, aquele grupo mediúnico, iria ser representado por alguns dos seus componentes mais categorizados daí a 4 dias. Uma sexta-feira, às 10 da noite, para comentar assuntos ligeiros sobre os diversos aspectos da mediunidade e da doutrina espírita. Porque todas as pessoas, como são médiums, todas as pessoas têm alguma experiência. Ai, seu moço, já sonhei com negócio.
Ah, eu já fui no lugar e parece que eu já tinha ido lá. Ah, eu vejo vulto, eu sinto os arrepios, eu não sei o que é. Todo mundo tem uma historinha diferente para contar sobre isso. Então, 20 minutos na televisão era o que propunha este irmão que havia conseguido esse espaço. E então procurou quem? Procurou o grupo espírita, que ele ficou sabendo, entre aspas, pelo fuxico do João, não é? Seu João Macena, vai lá no centro, tem fulano de tal, ele é bom, fala com ele, ele vai. Bom, o ofertante, após anotações de jubiloso otimismo, concluiu explicando que necessitava de ajustes urgentes. Queria, de imediato, o nome do companheiro que iria na televisão, porque ele precisava passar para a emissora. Quem é que estaria na televisão sendo entrevistado? E antes de atender às instruções das autoridades e estabelecer minudências, com o tempo, ele precisava saber dessas determinações, o nome da pessoa. Com o nome, ele se dirigiria para ultimar os ajustes. Os 9 companheiros ali reunidos não sintonizavam, porém, naquela onda de expectativa fervorosa. Lara, o diretor de maior responsabilidade, ponderou: ora, o espiritismo não precisa de televisão. Temos as nossas casas de ensino. Entretanto, eu vou colocar o assunto ao critério dos outros irmãos que compõem o grupo. Ele já disse que ele era contra, e aí ia falar para os outros o que eles iam achar. O recém-chegado, então, expressando-se por si e pelo benfeitor João Macena, que o envolvia em pensamentos de esperança, respondeu: poxa, sem dúvida, o templo espírita é o lar da palavra doutrinária, mas isso não nos impede de comentar os princípios espíritas em benefício da humanidade, seja no rádio ou na imprensa, na rua ou nas festas, nos salões. Se fôssemos falar acerca do bem apenas nos institutos da fé religiosa, deixaríamos o mal exposto aí, campo livre para ele, terrivelmente livre. Respondeu o moço, que estava lá querendo que o grupo se decidisse. O judicioso apontamento, contudo, não vingou. Delcides, comentarista inteligente do grupo, acrescentou dizendo: eu sou contra. Eu não iria à televisão de modo algum. Considero isso pura vaidade. Antônio Pinho, orador competente, acrescenta também: de minha parte, não tenho coragem de me entregar a semelhante exibição. Eram todos muito humildes. Meira, verbo seguro, visão firme, comentou seco: nem eu. E os demais 5 acrescentaram decididamente: ir à televisão falar de espiritismo não está certo. Penso de igual modo: quem quiser aprender doutrina espírita, que venha na reunião nas nossas casas. Eu também não poderia comparecer e concordar, falou o outro. O outro ainda disse: não sou de teatro. E então, o assunto está fora de cogitação. Encerrou-se o entendimento e o ofertante, o rapaz que levou a ideia, afastou-se desapontado. Curiosos, os espíritos que estavam relatando essa cena, visitamos a jovem obsidiada. Justamente 4 dias depois, naquela sexta-feira, naquele horário, quando João Macena, havia orquestrado tudo para que o auxílio pudesse chegar à moça. Eram 10 horas da noite, na sexta-feira, e fomos achá-la sentada na frente da televisão. Os minutos que seriam reservados aos comentários em torno do espiritismo estavam sendo aplicados num festivo programa de exaltação ao uísque. E perplexos, olhamos o simpático sorriso da teleatriz, que dizia aos que assistiam:
Beba a nova marca, uma delícia. E lá estava a moça, assistindo a mesma coisa. Quando entendemos que a iluminação não é uma opção, às vezes é uma ordem. Entendemos por que Jesus disse no mesmo Evangelho. Ele não disse assim: olha, minha gente, quando der, façam o bem. Olha, quando vocês estiverem descansados, quando estiver sobrando dinheiro, quando vocês já estiverem sem compromissos ou aposentados, aí sim, façam o bem. Jesus não disse: quando você não tiver problemas na sua casa, quando você não tiver compromissos profissionais, quando nada estiver fustigando você ou a sua carne, ou quando você não estiver doente, aí faça o bem. Não. Jesus ordena: fazei ao outro, amai o próximo como a vós mesmos. Não põe condições, não prevê hora, não prevê circunstância. O Senhor ensina: sede perfeitos. É uma ordem, é um imperativo. Não se coloca a luz debaixo da cama. Se você tem alguma luz em você, não importa que tamanho ela seja, não importa em que área ela seja, ela está em você para que você ajude outro a iluminar o caminho dele. E quando você diz: hoje não, agora não, aquela pessoa que poderia estar sendo iluminada por aquilo que você sabe, está sendo tirada do caminho por um malfeitor, por um bandido, por alguém que a vai seduzir, por alguém que lhe vai dar de graça a primeira dose. É assim que as coisas funcionam. A primeira dose, às vezes a segunda, é sempre de graça. Porque isso vicia a pessoa. E depois que ela está viciada, ela arruma dinheiro para comprar. Você está cevando a sua clientela. Quando você está na terra, Jesus conta com você. E o Criador de todas as coisas conta que a sua vida vai estar sendo usada 24 horas por dia para acender a luz que você já tem. Você não é um Albert Sabin que aprendeu pelo estudo a desenvolver uma vacina que salva milhões de vidas. Mas você é uma cozinheira. Você sabe fazer o arroz. Você sabe fazer um prato. Você sabe fritar um ovo. Portanto, se você faz isso, você vale mais do que um cientista preguiçoso que não faz nada, que tirou o seu diploma, que o engavetou e que fica vivendo de laboratório em laboratório para receber dinheiro do governo, não fazer nada e só fazer de conta que pesquisa, ou que produz coisas pífias. O ovo que você frita para matar a fome na porta da sua casa é uma luz que o cientista inútil não consegue acender na vida dos outros. Mas se você sabe disso, se você pode isto, não se esqueça que se você já sabe fritar um ovo, você pode esmerar-se a aprender a fazer um omelete. Você pode desenvolver as suas condições de entendimento e transformar-se em uma cozinheira melhor. Você pode, porque você é inteligente, você tem destreza. Você entende como fazer estas coisas. Divida isto. Aquele
aquele mendigo que bateu na sua porta, aquele amigo que chegou no local onde você trabalha e quis falar com você e você, ai meu Deus, lá vem o chato, agora eu estou ocupado, agora eu não posso. Poderia exatamente ser aquele que precisava, como essa moça precisava, daquilo que ia chegar até ela para iluminá-la. Mas que aqueles, na história de Humberto de Campos, cujo dever também era o de serem instrumentos do mundo espiritual para produzir o bem, estavam equivocados a respeito da visão que tinham, porque olhavam as coisas pelos preconceitos que carregavam eles próprios. Não eram pessoas livres na consciência, eram criaturas comprometidas com uma visão medíocre da vida, uma visão equivocada que confunde querer aparecer com necessidade de divulgar, com oportunidades que precisam ser aproveitadas de verdade, com o melhor, responsabilidade. É muito fácil dar palpite na criação do filho dos outros. Difícil é você ver o seu filho na sua mão sem saber por onde começar. Mas ter coragem de ir em frente. Do mesmo modo, o Evangelho é rico neste capítulo, falando sobre diversos assuntos. Vai nos explicar na próxima semana sobre a coragem da fé. Leiam isto, preparem-se, meditem sobre aquilo que cada um pode fazer e o que significa ter coragem de viver aquilo que você acredita que é bom, pelo bem das pessoas e pelo seu próprio bem. É o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo que nos está direcionando o aprendizado. Agradecemos o carinho de todos, agradecemos a audiência de irmãos de tantos lugares, de lugares distantes, que estão cada um deles enfrentando seus compromissos com o denodo de serem faróis espíritas no lugar onde muitos não entendem nada disto. Vamos então fechar os olhos e vamos orar antes de voltarmos para nossas casas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos unirmos mais uma vez, buscando, através da sintonia espiritual, estas forças luminosas que se projetam sobre todos nós e que nos fazem cada dia mais preparados, mais serenos, se nós de verdade estivermos abertos para as suas influências. Nós te agradecemos pelas dádivas que, mesmo sem a gente perceber, a tua solicitude faz chegar a cada coração. E ao mesmo tempo que vibramos por todos os que aqui estão, abraçamos irmãos de todas as cidades, que nesse instante, sintonizados conosco, podem sentir a vibração do bem, que lá onde estão, os espíritos amigos produzem à sua volta. Do mesmo modo, irmãos de outros países, brasileiros em outras terras, para que sintam-se queridos, irmanados nesta força positiva, que não importa o horário, o fuso ou a distância, podem vibrar no mesmo instante, em toda parte, e sentirem igualmente a ação generosa das entidades queridas que os envolvem. Obrigado, Senhor, por não haver mais distância na terra, aos corações que se queiram e aos corações que desejem estar em sintonia aqui em nosso país e em toda parte, abraçando-nos fraternalmente. Nós nos fortalecemos para
para sabermos que todos estamos na terra, com tarefas específicas na multiplicação do bem, na construção da esperança. Não importa a língua daqueles que estão à nossa volta, o que importa é que aonde estamos, a bondade divina nos coloca como uma estrela que luz, uma estrela que é capaz de brilhar, e uma estrela que mostra um caminho, que fala sobre leis que outros desconhecem, que admite a existência e a sobrevivência do Espírito, que confia na solicitude paterna, na misericórdia divina, que não se desespera, que fala como alguém que ilumina e que sofre, dando exemplo de resignação, de coragem. Que bom, Senhor, vislumbrarmos o Teu esforço para que a luz se coloque acima da escuridão, sem o desejo de matá-la, mas com o desejo de iluminá-la. Por isso, Senhor, é que agora, felicitados por esta condição, a de sermos irmãos em oração, pedindo pelos que sofrem na humanidade, nós cantaremos mais uma vez e te pediremos que esta canção chegue a toda parte, com uma boa vibração que nasce em nós e chega onde você desejar que chegue. Ajuda-nos, Senhor. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Deixe ajudar